elas, mas enfim, baseado em tudo que eu assisti, vamos aos comentários. Eu vou começar aqui falando da família Araújo. Ela é formada pela Andressa, pelo Henrique e pela Valdiceia, que é a mãe da Andressa. Depois que o Henrique foi morar com a Andressa, a Valdiceia começou a achar que eles estavam um pouco assim, se afastando dela. E isso é uma reclamação que a maioria das mães nesse reality fazem, que quando seus filhos ou filhas passaram a morar com outra pessoa, né, com parceiro, casaram e tal, abandonaram as mães. E teve também um outro ponto ali que dos embates que o Henrique teve com a sogra, né, tipo, na vida deles, não no reality, ele percebeu que dali não ia sair uma amizade forte, grande, sincera, e que o melhor a fazer pra ele era simplesmente se afastar também e não ficar tentando uma aproximação. Então, vem ali uma família em que tem sogra e genro já meio cansados um do outro, meio de saco cheio, sabe? E que não, enfim, é uma situação muito mais de tipo, não é nem de raiva e ódio e de ficarem se bitucando e se, sabe, se enchendo o saco que nem eu vi em outras famílias. É um lance mais diferente, que é evitar o contato, sabe? Não é sobre provocar, é sobre evitar contato, é o que eu senti. A família Araújo, na minha concepção, foi uma das famílias, na verdade, foi a família que mais evoluiu no reality. Eu acho que as trocas entre o genro e a sogra foram extremamente sinceras, foi muito legal, e eu acho que o Henrique também mostrou muita lealdade, mostrou, tipo assim, o sentimento que eu tive ali entre os dois era que o cara tava virando pra sogra e falando assim, mano, confia em mim, eu sou ponta firme, vamos arrasar. E a sogra falando a mesma coisa também, eu confio em mim, eu sou ponta firme, vamos arrasar. Tanto é que eu sinto que eles evoluíram tanto, eles foram a família que menos ficaram com essas provocações, com picuinha e etc. O que mostra muita maturidade e muito respeito, principalmente, porque eu acho que nessa altura do campeonato, se fosse um reality show em que você não tivesse relações anteriores, nem relações familiares, você quer fazer provocação, você quer fazer picuinha pra ter tempo de tela e etc, é uma coisa. Agora, você tá num reality com pessoas da sua família e você vai fazer picuinha, vai ficar fazendo respostinha atravessada, eu acredito que eles iam ser excelentes campeões, assim, também. Eu tava torcendo muito pra eles ganharem. Eu acho que a Andressa foi a participante que mais entendeu as camadas desse negócio. Eu não sei explicar, mas numa hora que tá todo mundo sentado, assim, falando, eu vejo que ela está, tipo, aproveitando aquele momento, vendo todas aquelas pessoas se conversando e se relacionando. Não sei explicar. A sensação que eu tinha é que para a Andressa, esse reality era um sorvete, ela estava ali tomando um delicioso sorvete, vivendo aquilo ali, sabe? E sobre a sogra também, a Valdiceia, eu achei ela muito da hora, porque ela foi colocada numa situação muito tosca por outra sogra. Não sei porquê, ficou falando que ela não lavava a louça, mandou uma dessa, sabe? E daí aí a Valdiceia pegou e, tipo, deu uma resposta atravessada. Eu achei isso ótimo, porque mostra que, a gata não vai ficar desconfortável pra que outra pessoa possa fazer a piadinha dela, entendeu? Então, família Araújo, ó, aqui no meu coração. Vamos falar da família Mendonça. Vamos. Gente, a família Mendonça constitui de Isabela, que eu vou abrir aqui o parênteses, já vou falar pra vocês que eu acho que ela é a pessoa que tem mais paciência no mundo e maior autocontrole, ou então, tipo, sei lá, eu acho que ela já desistiu, não sei o que acontece com Isabela. Que é casada com Rafael, que é filho de Patrícia. Cara, o que falar sobre Patrícia? Eu acho que a Patrícia, parte de mim acha que a Patrícia não tem noção da toxicidade dela e das paradas, enfim. Porque foi tudo tão, assim, bizarro, as coisas que eu assisti, que eu falei assim, não é possível que essa mulher, ela tenha noção do que ela está fazendo, de como ela está se relacionando com a nora dela e o filho dela. Basicamente, a treta entre sogra e nora aconteceu, e filho também, né, aconteceu quando eles foram morar uma temporada na casa da sogra, enquanto o apartamento deles ficava pronto. Eles são um casal que tem 2 filhos e eles foram morar lá na casa da sogra pra esperar a reforma acabar e eles poderem voltar. Teve uma expulsão, que ela expulsou eles depois, uma coisa assim que não ficou muito claro nas conversas, mas até esse momento da expulsão chegar, tiveram muitos atritos sobre tarefas domésticas, sobre a maneira com que a Isabela limpava a casa ou lavava a roupa, ou etc, etc, etc. E também com a parte da criação das filhas, enfim. Um prato cheio para ser uma convivência completamente tumultuada e insuportável, na minha opinião.
Gente, ficar na casa de alguém é você seguir as regras dessa pessoa. Então eu não posso falar, eu não sei exatamente o que aconteceu entre a sogra e a nora dela, mas você tem que seguir as regras daquela pessoa. Então se aquela pessoa tem uma regra de como se lavar roupa, com a frequência, etc, etc, é muito interessante você seguir aquela regra. A sogra é muito incomodada que a nora acordava 11 da manhã, que isso e que aquilo outro e etc. Também trouxe à tona um perfil da sogra que eu acho que não é um tipo de pessoa que você vai passar um tempo na casa dessa pessoa, entendeu? Porque o que a Patrícia mostra como sogra é que ela não tolera que alguém haja de uma maneira diferente que ela agiria, entendeu? Então ela cobra que a nora dela tenha comportamentos de mãe e esposa que ela teria. Então, e tudo que a nora faz de diferente desagrada essa sogra e ela fica muito brava e tal. Sobre a nora, gente, eu vi ali uma menina, uma pessoa que estava completamente aberta à conversa, queria sim ir atrás do prêmio, ela estava cedendo para que, facilitando para que o relacionamento dela com a sogra fosse uma coisa boa e que elas tivessem acesso ao prêmio. Eu acho que no momento em que aquela sogra vê que aquela nora está desta maneira, que ela está cooperando positivamente, a sogra nessa hora virou uma sogra péssima. Porque você começa a assistir, você começa a ver que ela arranja confusão com tudo que a Alessandra fala. Com absolutamente tudo que a Alessandra fala. Aí a Alessandra fala um A, a sogra dá um jeito de inverter aquele A pra não sei o que, e chega numa provocação. A menina fala não sei o que, a sogra vai e chega numa provocação. A cara da sogra é uma coisa surreal, de deboche o tempo inteiro, gente. Eles foram uma família que apertaram o botão SOS e o filho foi lá conversar com elas. O Rafael foi lá conversar com ela e tentar resolver o problema. E ele ali na hora viu que a mãe não ia ceder, que a mãe não ia resolver o problema. Então a gente tem ali uma mãe que fala que tudo que ela fez é pelo filho, mas por esse mesmo filho, ela não quer abrir mão de tratar mal a nora dela. Essa é uma família que tem uma competição muito forte entre nora e sogra, que eu fiquei assim meio embasbacada. Vendo o relacionamento da Isabela com a Patrícia, me fez perceber que podem existir casos, sim, de relacionamentos que não são bem-sucedidos por causa da sogra. Porque é impressionante como ela come a cabeça da menina, assim, saca? Tipo, come a mente da menina. Tem uma hora que elas estão falando sobre, uma coisa nada a ver. E daí a sogra tira da manga, assim, eu cuido das suas filhas e eu cuido muito bem. Como é que você pode falar isso pra uma pessoa que cuida das suas filhas, sendo que o assunto não tinha nada a ver? A maneira com que ela jogou o rolê das filhas dela, nossa, passou uma vibe tão manipuladora, tão do mal, que eu falei, mano, eu acredito que relacionamentos devem terminar por causa de sogras assim. Porque o transtorno psicológico que a Isabela deve passar com essa sogra, o julgamento, tudo, gente, é absolutamente tudo que a menina fazia, a sogra, ela implicava. E às vezes o que me deixa com uma sensação de que mesmo se a menina tá errada, só o fato da sogra implicar, eu já vou ter mais empatia com a menina. De tanto que essa sogra pega no pé dela, sabe? Aí já vou dar aqui também um update do pós, né, gente? Esse reality foi gravado faz um tempo, tal, e tem um pós, né? Tipo, enfim, alguns vocês vão ficar bem passados aqui. Houve uma viagem aí que reuniu a família Mendonça com a família Damasceno. Passaram uns dias aí na praia e tal, juntos. E parece que a Patrícia não somente não foi junto nessa viagem, como ela também está afastada do filho e da nora. E eu falo uma coisa, eu espero que ela vá buscar auxílio, que ela vá buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, que essa mulher ela vai entender mais sobre ela mesma, vai buscar o autoconhecimento, para que ela tenha um convívio muito melhor com o filho e com a nora, porque muito melhor do que fazer picuinha e ficar sempre numa loucura, num furacão de eventos, é você ter tempo de qualidade com as pessoas. Então eu espero muito que ela vá se tratar, que ela vá entender, vai buscar ajuda para entender o quanto que ela está cada vez mais se afastando das pessoas que ela ama e que amam ela também.